Você tem quase que se matar lá, tem que chegar morto no caixão dizendo, não, estou doente, preciso do salário mínimo para poder sobreviver. Pois é. É absurdo. Mas tem um outro aspecto nessa história toda, que muitas vezes o segurado que está na fila da perícia, ele está recebendo o afastamento do INSS. Ele se afasta do serviço porque está doente e ele passa a receber do INSS. Depois essa perícia vai ser feita, se ele tem que passar. Então, quanto mais perícia fizer, talvez o governo menos gaste para pagar pessoas que estavam recebendo. Eu tive um amigo que ficou afastado do serviço por câncer, no caso, e ele ficou esperando a perícia. Mas enquanto ele estava esperando a perícia, quem estava fazendo o pagamento dele era o INSS, não era a empresa para a qual ele trabalhava. Então tem esse aspecto também, porque quanto mais demora a perícia, mais o governo fica pagando por aí, certo? Fica gastando dinheiro que não precisava ter gastando, porque ele pode fazer a perícia, depois, sei lá, a pessoa pode determinar que realmente ele vai ser aposentado por invalidez, ou então ele não tem a doença, ele pode fazer um tratamento e voltar a trabalhar. Então, quanto mais cedo isso acontecer dele voltar a trabalhar, mais o INSS se desincumbe de ficar pagando um salário para ele e passa a receber, inclusive, o percentual que ele paga de INSS. Olha, eu tenho muita gente que reclama dizendo que fica na fila e que não recebe. Eu, por exemplo, sim, há 20 anos, quando eu fiquei afastada pelo INSS para poder ganhar neném, eu me lembro, Edmilson, que eu fiquei 4 meses sem receber salário. Eu não recebia salário nem do Correio Popular, porque o Correio cumpriu o que tinha que cumprir, que era para passar para o INSS, porque o meu afastamento era mais de 15 dias. Eu tive nenê, fiquei sem receber salário. Óbvio que depois veio tudo junto, só que eu tinha conta para pagar. Claro, então, para mim, o atendimento do INSS ainda deixa muito a desejar. E essa questão do cara ter que provar que, de fato, ele está doente. E por que acontece isso, Edmilson? Porque os médicos têm muito medo de dar diagnóstico de afastamento e depois terem um nome envolvido como se eles estivessem participando de alguma fraude. Então, eles acabam sendo extremamente criteriosos, acima do que deveriam fazer, porque eles têm medo de depois serem punidos pelo órgão, porque não fizeram de fato a parte deles. Então, precisa ter um equilíbrio. E eu até queria ouvir dos ouvintes, porque eu sei que, como a gente tem ouvintes aqui que já passaram por isso, de como que eles veem essa coisa do INSS, essa exigência absurda do INSS. Tiago, o que você tem ouvido falar disso e qual que é a tua opinião? Olha, eu acho que é importante, muito importante esse mutirão, porque tem muita gente que sofre mesmo na fila para conseguir uma perícia, e mostra mais um gargalo que está aí diante dos nossos olhos. E aí, o que se diz muito é que esses mutirões vão trazer mais gastos aí que não estavam planejados. Mas é aquela situação, é um gasto que precisa ser feito, não tem como essas pessoas ficarem aguardando na fila. A Rose falou da situação dela, mas já vi gente que ficou 5 meses. E tem um detalhe, se ela fica 5 meses aguardando sem receber, o INSS é obrigado a pagar o retroativo do tempo que ele não pagou quando essa pessoa passa pela perícia. Então, é preciso adiantar. São pessoas que estão esperando para ter a licença médica, pessoas que estão esperando para alguns para aposentadoria, muitas vezes por invalidez. Fora que o ministro também destacou, gente, que tem muitos processos de aposentadoria que estão parados. O INSS não consegue dar andamento nesses processos de aposentadoria, segundo aí também por falta de funcionários. Então, a gente tem um problema grave nas mãos. A Previdência é uma discussão que a gente tem sempre, foi feita uma reforma recentemente, mas o sistema precisa funcionar para atender a população, porque geralmente, tem um outro detalhe, quem procura o INSS também faz parte de uma população, em grande parte, vulnerável. Então, é preciso uma ação rápida, não dá para a pessoa pedir uma perícia médica e ficar 5, 6 meses para conseguir uma perícia médica, para conseguir o benefício que é direito dela, porque ela recolheu no INSS. Olha, a G disse assim, gente, falou tudo. Eu vou sempre ao INSS, eu não tenho mais quadril, e os peritos não aprovam a perícia, apesar dos exames provarem a minha doença. Eu sofro dia e noite com dor e não consigo ser afastada. Olha que situação, o Tiago, que coisa dura, né? Então, é complicado. E antigamente, você tinha aquela fila enorme, você já deve ter feito matéria disso, a fila enorme que se formava para fazer perícia em frente ao INSS. Hoje não tem mais, porque tem os agendamentos.
mas assim, a forma que a população é tratada pela Previdência do Brasil é uma coisa terrível. Olha, eu não tenho nem palavras. Parece que você está lá, eu vou usar uma palavra, parece que você está mendigando algo como se fosse um benefício do governo. Não é benefício que as pessoas recolheram, elas pagaram, recolheram a Previdência, tomou parte do salário delas, e elas têm direito à aposentadoria, ao afastamento quando há um problema médico. Olha, o Edivalmir está dizendo que o problema do INSS é que um bom percentual do povo brasileiro tem o viés dos seus políticos de estimação e, com isso, surrupiam o INSS de todas as formas. Vocês já viram matérias de cidadãos que chegam numa rua paralela de carro, tiram a cadeira de rodas do porta-malas e vão para a perícia de cadeira de rodas, todos ladrões e picaretas. Edivalmir desiludido com esse povo. Ele disse assim: Rose, outro assunto interessante, será que eu estou censurado pela democracia vermelha? Edivalmir, qual que é o assunto que você está falando que está sendo censurado? Manda aqui que eu não sei do que você está falando. Mas em relação ao INSS, Edivalmir, eu acho que esse cara que usa a cadeira de rodas para poder enganar os médicos não é a maioria da população que precisa de um atendimento. Gente, eu ainda avalio que grande parte da nossa população é honesta, principalmente quando ela precisa de um tratamento de saúde, quando ela está precisando de uma ajuda do poder. E não é nem ajuda, viu? Porque é obrigação do governo devolver para ela aquilo que a gente está pagando. É direito do trabalhador. É um direito do trabalhador, claro. Exatamente. Então, Ed, eu acho até que tem esses picaretas, mas eu creio que grande parte que precisa é gente que precisa mesmo. Vamos lá, Edmilson, você decide o que nós vamos falar agora. Não, só completando isso, a gente vê muita operação da Polícia Federal também, pegando gente que tem fraudado o INSS, com qualquer tipo de recebimento que há lá, não só de perícias ou de salários, tem um monte de coisa, infelizmente. Vamos falar um pouquinho dos Yanomamis, né? Vamos. Deixa eu só completar aqui. O Edivalmir está falando, Rose, não esqueça que eu sou contador. E como eu sou contador, eu tenho muito acesso a esse tipo de coisa. Olha, eu continuo achando que a maioria é honesta, mas vamos lá, Edmilson. Antes de entrar no Yanomami, posso dar uma notícia de última hora? Pode. O novo vice-líder do governo na Câmara é o deputado bolsonarista Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais. Só pra ou seja, já estão pulando no barco do Lula, é isso? É isso mesmo, acabou de confirmar, o Rogério Correia oficializou o Igor Timo, ele que era considerado um bolsonarista do Podemos, como vice-líder do governo na Câmara. Você oferece alguma coisinha, porque liderança na Câmara tem um monte de cargos, tem muito mais gente, tem um gabinete muito maior do que os outros, certo? E tem muitas regalias aí, certo? Então, é só oferecer, né? Você põe uma cenourinha na ponta do anzol, assim, e as pessoas vão indo atrás, como aqueles burrinhos de charges de piadas que tem aí, né? Para fazer o burrinho andar na carroça, puxar a carroça atrás de uma cenoura. Então é mais ou menos isso a política brasileira, né? Eles não têm ideologia, eles têm interesses. Mas voltando ao assunto, tentando falar dos Yanomamis aqui, certo? Em uma semana, a operação integrada das autoridades federais contra os garimpeiros em terra dos Yanomamis na Amazônia já destruiu 40 balsas e 4 aeronaves usadas pelos criminosos. Os dados foram divulgados ontem pela Polícia Federal e que integra a Operação Libertação, junto com a FUNAI, IBAMA, Forças Armadas e Força Nacional de Segurança Pública. Foram apreendidas também 16 toneladas de cassiterita, que é outro minério buscado pelos marinheiros, além de 7 mil litros de combustível e outros insumos e equipamentos. De acordo com a Polícia Federal, o hospital de campanha montado pela FAB já fez 1.300 atendimentos aos Yanomamis, né? E em meio a tudo isso, o governo deve fechar o espaço aéreo para apressar, vai anunciar o fechamento do espaço aéreo para apressar a fuga e livrar mesmo aquela terra dos garimpeiros ilegais. Vamos ver se isso acontece, né? Porque essas medidas são altamente necessárias, porque senão a gente ia assistir passivamente o extermínio, né, da nação Yanomami. Pois é, você sabe que eu estou tentando entender o que o Flávio Dino está querendo, porque ele vai falar com o Múcio, né, que é o ministro da Defesa, para poder fechar novamente esse espaço aéreo. Porque o governo abriu novamente, pelo menos nessas 3 faixas, justamente para permitir a saída voluntária
desses garimpeiros para poder evitar até um problema de violência na ocupação e na desocupação ou ocupação do Exército em relação a esse território tomado pelos garimpeiros. Eu vi que tem pessoas saindo, até agora o que eu estou desconfiada, Tiago, é de que o governo pode estar achando que os garimpeiros estão usando essa rota para continuar retirando aquilo que, ao invés de retirar garimpeiro, retirar o ouro que tem ainda. Só pode ser isso. E a Guajajara falou, eu estou torcendo para que seja uma desocupação voluntária. Será que nós teremos aí sangue e bala de borracha rolando lá no campo, na área dos Yanomamis? Nessa região aí não tem costume de bala de borracha, não. Eu falei bala de borracha como uma coisa metafórica, né? Porque eu não gostaria que tivesse morte lá, entendeu? É uma região bem intensa e os garimpeiros também estão armados, então uma ação das forças de segurança realmente poderia acabar em derramamento de sangue, porque é uma região, inclusive, assim, eu posso relatar aqui, quando a reportagem vai fazer algum tipo de material nessa região, sempre você vai com seguranças, com guias da região, para saber exatamente como lidar, porque são regiões muito tensas do nosso país. Então, acho que tem essa questão, Rose, de evitar que eles retirem o ouro, principalmente, que estão nessas regiões por meio dessas aeronaves, mas também uma forma de adiantar esse processo, porque o IBAMA já adiantou, Rose, que deve iniciar operações em outras terras indígenas no próximo mês. Então, eles querem acelerar esse processo de retirada dos garimpeiros. Lembrando que o IBAMA nem atua em área de terra indígena, mas já foi aberta uma exceção para ajudar nessa força-tarefa para combater o garimpo ilegal. E tem um detalhe, as barreiras são para impedir que eles voltem, mas não há um controle muito de quem sai. Então, essa antecipação de fechar essa questão aérea também é exatamente para dar uma sufocada, uma pressionada para que esses garimpeiros saiam o mais rápido possível. Senão fica tudo muito bom, tudo muito fácil, né? Bom, o Edvalmir sempre utiliza uma frase dizendo Brasil desanimada com esse povo. E aí, Edmilson e Tiago, quero perguntar para vocês se vocês ficaram desanimados com a história porque o Senado criou uma comissão temporária para acompanhar a situação dos Yanomamis. Mas vejam só, gente, até aí tá tudo bem, né? É legal você ter uma comissão tal para poder acompanhar, só que a presidência foi entregue para o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Ele é ex-governador de Roraima e ele é conhecido pela defesa enfática aos garimpeiros, a quem ele chama de trabalhadores esquecidos. Ele também foi contra a destruição do equipamento usado na extração de ouro, mesmo ilegal. E em 2020, ele foi flagrado com 33 mil na cueca durante uma operação da PF em sua casa. É aquele. É aquele. Você vê, a política, o Senado não colabora, né? Eles fazem de tudo para aparecer ridículos perante a população, né? Como é que você entrega a presidência de uma comissão que vai tratar desse assunto do garimpo ilegal, da invasão de terra dos Yanomamis, a possibilidade de extermínio da nação Yanomami, e você entrega a presidência da comissão de um cara que defende o garimpo ilegal, certo? Então, não faz sentido um negócio desse, certo? Então, parece que o Senado quer que essa comissão investigue o quê? Certo? Abusos contra os garimpeiros. Então, eles estão sendo tratados até que de uma maneira pacífica e delicada, não estão querendo ter atritos com eles, etc. E tal. Queimar equipamentos deles é uma coisa normal, porque é muito difícil retirar esses equipamentos de lá. Esses aviões normalmente são mudados todos eles para transportar, para fazer transporte de ouro, de outras coisas, e não de passageiros. E eles são precários em termos de manutenção. Então, para o IBAMA ou para qualquer outro órgão público retirar aquilo ali, é muito difícil, porque vai colocar em risco os pilotos que estiverem conduzindo, certo, esses aviões. Então, queimar é uma solução mesmo, entende? Agora, esse cara é defensor. E, além disso, é um cara corrupto, né? Porque, exatamente. Além do mais, é corrupto, porque foi pego em flagrante com dinheiro na cueca, que é uma coisa vergonhosa. Né? Eu sou defensora de não queimar. Eu usaria esses equipamentos para o poder público. Eu acho, quando eu vejo queimando avião e queimando aquelas balsas, eu fico assim, gente, não dá. O Henrique já está aqui, mas antes do Henrique entrar, a gente falar bom dia para ele, eu quero
ler aqui a participação do Wagner, que diz assim: que tal tirarem os passaportes e as CNHs dos corruptos, principalmente dos políticos? Acho que não, né? Isso é só para plebe. Brasil é um país do faz de conta. De um lado, políticos que fazem de conta que se preocupam com o povo, e do outro lado, o povo que faz de conta que seus políticos prestam. É mais ou menos por aí. Só que antes de chamar o Henrique, eu quero trazer um boletim aqui, que é o boletim das doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Eu acho isso um assunto de suma importância, porque o Ministério da Saúde está preparando o lançamento de uma campanha de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. E por que isso é importante? Gente, eu fiz uma matéria há um ano e meio, mostrando que aqui em Campinas houve um aumento de sífilis, cresceu 60% do aumento de sífilis, e uma das falas do médico é que isso foi contribuído por um aplicativo de relacionamento, que, eu vou falar que o aplicativo é o Tinder. O povo marcava os encontros, não usam camisinha, nada, e acabavam ficando doentes. Quem vai explicar para a gente sobre essa campanha é a Karine Nogueira, lá de Brasília. Vamos ouvir. O Ministério da Saúde lança a campanha de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis após 2 anos por conta da pandemia. A campanha, que começa nesta sexta-feira, tem como objetivo estimular a prevenção e o sexo seguro durante o período do Carnaval. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que com a proteção da vacina contra a Covid-19 é possível festejar o Carnaval novamente. O retorno do Carnaval, da alegria, não é, até após momentos tão duros que nós vivemos e ainda continuamos na pandemia de Covid-19, mas graças à proteção das vacinas é possível brincar. A ministra da Saúde também falou sobre a vacinação e anunciou que no dia 27 de janeiro será a data do Movimento Nacional pela Vacinação. O objetivo é recuperar a confiabilidade da imunização e torná-la uma rotina para os brasileiros. Nós queremos ter as campanhas, mas também reforçar a rotina, né? A vacina tem que deixar de ser preocupação, ela tem que passar a ser a rotina de toda a nossa sociedade. Sobre a Covid-19, a ministra afirmou que o ritmo da vacinação ainda precisa acelerar bastante, mas lembrou que o estoque das vacinas infantis foi repassado aos estados e ao Distrito Federal e que essa aceleração da cobertura vacinal exige tempo. Bom, gente, essa é a informação. Eu acho essas campanhas assim de fundamental importância. São necessárias, mas agora quem é necessário neste programa de sexta-feira é Henrique do Vale. Henrique, tudo bem com você? Graças a Deus que é sexta-feira, não é, gente? Ainda mais agora o pessoal se preparando para o carnaval. Inclusive eu recebi algumas mensagens aqui de algumas pessoas, alguns amigos meus, que semana que vem, olha só, todo mundo emenda. Não é segunda e terça, não. Tem gente que vai emendar quarta, quinta e sexta. Meu Deus do céu, como que pode? No Brasil, o Brasil vai andar? Emenda, já tem, ó, o pessoal já sai mais cedo hoje, sexta-feira. Depois tem sábado, cai na gandaia. Domingo, segunda, terça, depois tem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 10 dias, ninguém trabalha. Como que pode isso? Não sei, eu gostaria muito que alguém de vocês aí pudesse me responder essa pergunta. Ô filho, eu só sei que eu, Edmilson e Thiago estaremos trabalhando, e Lucas também, entendeu? Porque eu também. Você também. Então, são poucos que não trabalham. É carnaval, que aqui perto de casa tinha até um bloco na rua, agora há pouco aqui. Pessoal, carnaval, é o momento do brasileiro curtir, o pessoal tava com o bloco. Eu sei que vou trabalhar o carnaval todo, então um bloco de rua, mas faz parte. Mas, Thiago, o pessoal tá curtindo desde a virada do ano, Réveillon, aí depois tem as férias, janeiro, aí depois tem o carnaval, depois do carnaval tem a Páscoa, depois da Páscoa, o que é mais que tem aí? Festa junina. Pô, mas aí festa junina não é feriado, gente. Para. O Nordeste para. O Nordeste para, é verdade. O Nordeste lá, para. A festa junina é uma grande festa. Bom, deixa o povo ser feliz, Henrique. Para de ficar colocando o pé na janta do povo que quer pular carnaval e descansar. Hoje tomar todas e tá tudo certo. Né? Bom, o negócio é o seguinte, sexta-feira hoje, graças a Deus, todo mundo com saúde e tudo mais. Quem realmente não tá muito feliz, com certeza, é o Elon Musk, que tá fazendo um recall de, pelo menos, 363 veículos aqui nos Estados Unidos.
Inclusive, eu tenho até uma pergunta para você e para você que está nos ouvindo também. Sabe que agora existe esses carros elétricos e tal, e que possuem autonomia. Então, aquela história de você sentar do lado do passageiro e o carro automaticamente dirigir. A Amazon acabou de lançar, inclusive, um veículo dessa natureza, está sendo testado lá na região do Vale do Silício, principalmente ali para entregar e levar os funcionários dentro do próprio campus da Amazon, né? Você, no caso, confiaria totalmente no carro autônomo ou você acha que isso aí é meio viagem? Não, eu confio. Eu acho que vai ser uma realidade. Eu vi que teve um acidente eu não lembro que país que foi, que uma pessoa que estava usando teve um acidente, mas eu acho que tem que ser ajustado. Mas eu acho que vai ser uma realidade. E se, assim, a tecnologia sempre falha. Por exemplo, essa semana na minha casa acabou a energia por conta da chuva. Dá um pouquinho de medo, mas eu acho que vai rolar. E para mim, que não gosto de dirigir, seria o melhor dos mundos. Eu queria muito, meu sonho de consumo é ter um carro que eu não precisaria dirigir, que eu vou poder ficar lendo, que eu vou poder dormir. Não é, Edmilson? O que você acha? Tem o Uber, se você quiser. Você não precisa dirigir. Exatamente. Mas o Uber espera, né? Você tem que pedir e esperar. Mas imagina você entrar no carro, colocar o comando e o cara sair dirigindo sozinho. Você coloca o comando antes, no celular. Quando você entra no carro, ele já sabe de tudo que você vai fazer. Pois onde você quer ir e tal. Então, mas é inevitável, essa tecnologia vai existir. Ela já foi prevista em muitos filmes de ficção, né? Que a gente ficava assistindo, babando, falando, olha que maravilha. Mas ela existe já e vai evoluir cada vez mais, né? A tendência é essa. E eu espero que eu veja ainda essa evolução. Talvez eu não veja, mas que ela vai acontecer, não há dúvida. Os países precisam se adaptar. Calma, não fala assim, meu. Não os fala países assim. precisam Mas eu só vou alertar uma coisa, que inclusive as grandes montadoras, por exemplo, até a Ford e a Volkswagen, que estavam também nessa onda de carro autônomo, resolveu riscar do papel. Falou, não, a gente não vai fazer carro autônomo onde a pessoa pode sentar do lado do passageiro, né? O que eles vão fazer, na verdade, você tá brincando, é o seguinte, então não vai existir? Não, algumas vão continuar, por exemplo, no caso da Tesla, né? Mas você viu aí que a Tesla está fazendo um recall de 363 mil carros por causa do software de assistência de totalmente autônomo. O que a Ford e a Volkswagen vão fazer é o seguinte, eles vão aprimorar o sistema onde você tem que estar sentado na cadeira lá do motorista, mas o software praticamente vai tomar conta do carro, mas qualquer coisa que aconteça, você pode parar o sistema. Então, vamos supor que você está dirigindo, vamos supor, de São Paulo para Campinas, ou vice-versa. Então, de repente, você está cansado e tal, você tira a mão do volante, o carro sabe se tem alguém na tua frente, se tem alguém do teu lado, ou seja, ele vai te dar uma assistência de você dirigir. Não significa que você vai poder dormir no volante nem nada, mas pelo menos você pode fazer alguma coisa durante a viagem sem se preocupar de estar com a mão no volante. Então é justamente esse tipo de software que a Ford e a Volkswagen, por enquanto, decidiu, né, que vai gastar mais o seu tempo e o seu dinheiro. Aquela história de fazer carro autônomo dizendo que não precisa ter nenhum motorista, eles acharam que não seria uma coisa que ao curto prazo estaria pronto. Na verdade, eu acho que eles ficaram muito caro. Ô Henrique, é isso que eu ia te falar. Além de ser cara a tecnologia, eu acho que seria o melhor dos mundos. Eu acho que eles ficaram, foi com medo de ter acidentes e a empresa falir por conta das indenizações, né? Exatamente. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu, sinceramente, acho muito bacana essa história da tecnologia, mas confesso para você que eu sentar do lado do passageiro e não ter ninguém ali do lado. Imagina você aí no meio da Bandeirantes, indo para São Paulo, horário de pico, vai e volta, para e volta, vai não sei o que e tal. Ah, não. Eu acho que tem que ter alguém segurando o volante ali. Mas aí, por exemplo, o carro autônomo para o trânsito de São Paulo ia resolver muito, porque eles iam se comunicar e ia dar fluidez para o trânsito de São Paulo. Os especialistas até falam isso. E tem detalhe, aqui em São Paulo já tem metrô que não tem condutor. A linha 4 amarela, por exemplo, não tem condutor. É feito por computador. Você entra no metrô assim, você não tem condutor de um lado e do outro. O trem funciona sozinho. Então não tem ninguém lá se acontecer um acidente. Não, tudo bem, mas aí que tá, o metrô, no trem, eu acho que isso aí não tem problema nenhum, porque a chance de acontecer um acidente é muito menor
pelo fato de não ter o mesmo número de carros como tem o número de trens, né? Mas que existe a possibilidade de uma falha e tal, isso existe. Com certeza tem uns programas que acabam até facilitando e impedindo que realmente isso aconteça. Mas, aquela história, né? Eu não confio muito nessa história de carro totalmente autônomo. Bom, agora, virando de assunto... Deixa eu só colocar uma coisa aqui, lá. Henrique. O professor Beto Gel, ele está dizendo assim, vocês deveriam se preocupar com senadores, deputados e outros que não trabalham. Só para vocês pesquisarem o nome de que quiserem, não vou dar de graça, mas teve um deputado que foi em missão especial ao Catar. Sabe o que ele foi fazer? Assistir ao jogo do Flamengo. Vocês estão olhando o boi, que é o povo, e não deixam passar a boiada. Sei que vocês não vão gostar dessa minha observação, mas é o que penso. Ô, Beto, a gente não tem nenhum problema com a tua observação, ao contrário. Talvez você não esteja entendendo como nós nos comportamos ou o que nós falamos aqui no programa. Nós não deixamos passar a boiada, não. O nome desse deputado é o deputado federal Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Ele foi em missão oficial assistir o jogo do Catar com o Al Hilal e a assessoria dele, ele está sendo cobrado por isso, e a assessoria dele disse que foi um erro colocar a missão oficial e que o custo da viagem foi ele que pagou. Olha, se foi um erro ou não, pegou mal, né, Edmilson? Claro, e vamos lá. Se a gente não descobre, passava em branco. Daí exatamente. Passava a boiada. Se a imprensa não descobrisse, passava a boiada. Mas foi a imprensa, inclusive, que denunciou a história do deputado. Vai lá, Henrique, agora é com você. Bom, então mudando um pouquinho de assunto, uma coisa muito triste, eu não sei se vocês estão sabendo, o problema de saúde do ator Bruce Willis. Sim. Pois é, ele há meses atrás... ele foi diagnosticado com uma doença e ontem, inclusive, foi determinado que essa doença, com certeza, chama-se demência frontotemporal. O que significa isso? Significa que, ao longo do tempo, a pessoa começa a perder a capacidade de fala, capacidade motora, é um negócio muito triste. Tanto é que ele começou a sofrer esse tipo de doença e esses sintomas aparecerem durante a filmagem do seu último filme. Tanto é que a própria produção ficou assim meio indignada, porque na época não sabia realmente o que estava acontecendo, e aí ficou assim até, de uma certa forma, brava com o Bruce Willis, porque ele não conseguia lembrar o script, ele não conseguia, tipo assim, trabalhar do jeito que ele trabalhava anteriormente. Mas, felizmente, a família veio, ajudou o ator, e agora, hoje de manhã cedo, foi dada a notícia, finalmente, que a doença dele é demência, né? Então, isso, só para você ter uma ideia, é caracterizada por alterações de personalidade, a pessoa começa a mudar de jeito, dificulta aí a fala, também deficiência motora, e é a causa de 10 a 20% de todos os diagnósticos de demência, de acordo com a Mayo Clinic. Eu sei que, inclusive, a minha esposa fez um estágio na Mayo Clinic e lá ela teve que lidar com esse tipo de problema, é uma coisa muito, muito triste. E assim, hoje de manhã cedo, inclusive a própria família do Bruce Willis, ele foi casado 2 vezes, né? Então a família se uniu para mostrar que esse problema é um problema que acontece com muitas outras famílias. Eles poderiam ter mantido essa informação em segredo, mas resolveram realmente abrir para o mundo, porque eles esperam que, abrindo esse problema para o mundo, as pessoas tenham capacidade de procurar cura, que na verdade, infelizmente, por enquanto não existe, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ficar assim bem esperto, principalmente com os sintomas que a gente vê isso. Só para você ter uma ideia, o próprio Bruce Willis, durante 40 anos de carreira, os seus filmes faturaram mais de 5 bilhões de dólares. Não, 5 bilhões de dólares. Então você imagina só o trabalho que ele teve em Hollywood, e ele com 67 anos de idade, infelizmente, daqui a pouco não vai conseguir trabalhar de uma forma sozinho. Ele já está afastado há mais de um ano das filmagens e tal. Ele teve primeiro uma afasia, né? Que você perde a condição de comunicação, e agora foi diagnosticado com essa demência frontotemporal, que é uma doença que, infelizmente, vai... O Bruce Willis é um ator mais ligado a filmes de violência, né? Duro de Matar, essa coisa toda, mas ele fez também o Sexto Sentido, né? Um psicólogo, filme muito delicado, muito bonito, e que fez um grande sucesso também, onde ele mostrou que ele era um ator completo na realidade. Não, gente, muita gente... Não, e olha só, finalizando... Eu preciso ir embora. Muita gente acha que eu sou parecido com o Bruce Willis. Talvez pinte um trabalhinho para eu fazer em Hollywood. É a cara dele, eu sou a favor. Certo? Henrique Willis. O Henrique Valles.
O Henrique vai passar o final de semana treinando, ensaiando, para poder ver se Hollywood descobre ele, para poder ficar rico, igual o Bruce Willis, né, o Henrique? Gente, bom carnaval para vocês. Se forem para pular o carnaval, muito cuidado, né? Principalmente os meninos, porque vocês viram que a palpadela no carnaval virou crime agora, graças a Deus. Então, muito cuidado, viu, gente? Resistam às tentações. Esse é um tópico para segunda-feira, de repente. Essa aí eu quero saber que história é essa. Tá certo, gente. Beijo para vocês e até segunda-feira. Tchau, até gente. Segunda. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você.